Em um fundo verde escuro, com ilustrações em vetor da cor verde claro em formato de planetas, átomos e moléculas se movendo nas laterais. Cultura presente. Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ao centro, o logo do documentário, o símbolo da acessibilidade, uma figura simétrica em verde conectada por 4 pontos a um círculo, estando dentro de um átomo azul com os pontos em movimento. Abaixo, o título em letras grandes e branco. Museus de Ciência, Espaços de Inclusão. Direção e roteiro, Marcos Andrade. Com Eduardo Emerick, Fernanda Fonseca, Jéssica Norberto Rocha, Pedro Rafael Oliveira. Produção, Júlia Maier, Marcos Andrade. Design e edição, Leonardo Conter. Olá, eu sou Eduarda Santos Emerick Lima. Eu gosto de ser chamada de Duda. Eu sou cega total. Sou uma pessoa de pele branca e meus cabelos são pretos, ondulados, no meio das costas. Estão meio bagunçados por causa do vento. Eu tenho 1,58 m, eu estou sentada em um banco. Meus olhos eles são mais fechados por causa do glaucoma e eu estou usando uma blusa de cor preta e, enfim, calça jeans, calça verde, um brinco verde e sapatos pretos. E atrás de mim tem a Baía de Guanabara. Eu sou bióloga, licenciada em biologia pela PUC-Rio. Eu sou Fernanda, sou uma mulher branca, de cabelos medianos, eu uso uma roupa azul, azul marinho, óculos redondo com uma armação marrom, e ao fundo tem uma parede branca com algumas fotos à esquerda no meu computador. Bom, eu sou farmacêutica de formação e trabalho com pesquisa científica. Trabalho aqui no Fiocruz. Pessoalmente, eu sou uma pessoa que tem 2 filhos, o Benício e o Matheus. O Benício tem 1 ano e o Matheus tem 6 anos e tem síndrome de Down, dentre outras características. Olá, eu sou o Pedro, meu nome completo é Pedro Rafael Oliveira Pinto, eu sou técnico em assuntos educacionais na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente estou lotado no Museu Nacional, o Museu da Quinta. Eu tenho 2 formações em nível de licenciatura, a primeira em Geografia, a segunda em Pedagogia, e fiz mestrado em Diversidade e Inclusão pela Universidade Federal Fluminense. Eu sou um homem branco, de pele não caucasiana, eu tenho cabelos e sobrancelhas castanhos escuros. Nesse momento eu estou vestindo uma camisa de gola polo branca com traços pretos, estou sentado numa cadeira vermelha e atrás tem um fundo branco. Eu estou com fones intra-auriculares também que aparecem na imagem. Eu sou Jéssica Norberto Rocha, sou uma mulher de 34 anos, de pele branca, olhos, sobrancelhas e cabelos castanhos. Hoje eu uso um óculos de armação marrom, um batom de cor vermelha e estou usando um blazer azul marinho com uma blusa vermelha por baixo e no meu fundo tem uma parede branca. Eu sou formada em letras. Fiz o mestrado em divulgação científica e cultural e o doutorado em educação. E sempre trabalhei com divulgação científica desde que eu comecei na graduação. Então, a divulgação científica sempre esteve presente, ou por meio de museus, ou eventos, feiras de ciências, sempre nessa interface entre universidade, ciência, sociedade. Em alguns momentos, enquanto eu ainda estava na graduação, eu participei de eventos que tinham pessoas com deficiência. Até então, eu não entendia direito qual era a dimensão daquilo, porque era uma época que não se debatia muito sobre os direitos das pessoas com deficiência, né? Se debatia, mas não era um senso comum, não estava o tempo todo em sala de aula. Então, isso foi entrando aos poucos na minha vida. Hoje eu sou servidora da Fundação CCERJ, sou divulgadora científica, atuo como professora em programas de pós-graduação, em divulgação científica, em ensino de ciências e ensino de ciências e biossaúde, ensino de ciências, ensino de saúde e biociências, e
E atualmente a acessibilidade é parte do meu escopo profissional, então tentando fazer uma divulgação científica mais inclusiva, mais acessível, mais diversa, mas também como um campo de pesquisa. Nunca imaginei que eu fosse trabalhar com museus. Quando eu era criança, eu pensei em todas as profissões imagináveis e inimagináveis, como toda criança que quer ser veterinária, dançarina, artista, tudo ao mesmo tempo. Eu fiz por muito tempo balé, já quis ser bailarina também, já quis ser um monte de coisa. E quando eu estava no início do ensino médio, segundo ano do ensino médio, quando eu estava no Colégio Pedro II aqui em São Cristóvão, eu estava em dúvida entre muitas áreas, porque eu gostava de muitas matérias. Eu gostava mesmo de estudar essas matérias. Eu achava interessante saber a história do Brasil, a história do mundo. Eu gostava de geografia, de geopolítica, eu gostava de matemática, de português, de ciências, sendo que de todas elas, ciências sempre foi que me deu melhor. Eu sempre apontei a minha profissionalização para a escola. Pedro. Em particular, eu sempre fui servidor de escolas, né, públicas, então sempre trabalhei com escolas públicas. A minha profissionalização foi toda voltada para esse ambiente. O Museu Nacional chegou à minha vida na medida em que eu comecei a trabalhar na UFRJ e vi a necessidade de trabalhar mais próximo de casa. E a unidade mais próxima da minha casa é o Museu Nacional. E eu encarei esse desafio de trabalhar com educação museal, que foi uma perspectiva com a qual eu nunca havia trabalhado, não sabia a sua fundamentação teórica, metodológica, mas abracei esse desafio e tem sido muito rico em nível de oportunidades, em nível de estratégia, então eu tenho aprendido bastante. Eu fui convidada para fazer um estágio no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista. Eduarda. E esse estágio era de iniciação científica, um convênio com o Colégio Pedro II, no qual a gente tinha que realizar visitas mediadas, muito parecido com o que eu faço aqui hoje no Museu do Amanhã. Então, para fazer essas mediações, a gente tinha que receber treinamento. E treinamento vinha justo de quem? Tanto do setor de pesquisa, para que a gente conhecesse o acervo, quanto também de professores, de pessoas que estavam pensando aí na parte educativa. Então, a gente se preparava para receber crianças de diversos tamanhos, adultos, idosos, mediações espontâneas, adolescentes, pessoas com diferentes deficiências. E, além disso, então, uniu duas coisas, né? Que eu gostava de pessoas e de ciência. Então, quando eu estava no Museu Nacional e conheci o acervo e tive a oportunidade de tocar em várias peças, em várias réplicas e lidar com o público, foi aí que eu decidi que eu queria trabalhar com museus e que eu queria ser bióloga. A ciência, normalmente, ela é uma área que muitas vezes está segregada à comunicação entre os pares, né? E é algo que a gente precisa muito, é tornar a divulgação científica universal, tornar a ciência palpável para todo mundo. E a acessibilidade, ela vem como parte dessa universalidade. Então, assim, os museus, sejam os museus de ciência ou os museus de uma forma geral, eles precisam ter uma política de acessibilidade, porque isso é fundamental para que todas as pessoas possam fazer parte do aprendizado, parte inclusive da produção de conhecimento, e elas precisam estar ali dentro daquela realidade, se sentindo também parte. Sempre gostei muito de frequentar museus, então é uma coisa que eu faço há muito tempo. Pedro. Museus, exposições, casas de cultura. Então, eu valorizo muito a formação cultural e parte da formação cultural vem desses espaços museais. Então, eu sempre frequentei muito. Porém, em nível de acessibilidade, eu acho que as casas de cultura, de uma maneira geral, elas não têm esse como um dos seus princípios, de maneira geral, né? Principalmente se tratando do contexto brasileiro, do contexto fluminense. Eu acredito que
Isso pode ter sido mudado ao longo dos tempos, né? Tem um movimento forte em nível de pesquisa, em nível de formação de educadores para que isso mude, mas eu entendo que a mudança ainda é muito lenta, muito gradual. Então, desse lugar de público, eu sempre achei que havia muita hostilidade no corpo de uma pessoa com deficiência, na verdade, na presença do corpo de uma pessoa com deficiência nesses espaços museais. Porque se não é uma questão infraestrutural, né, se uma cadeira de rodas não consegue circular, ela não consegue ter acesso às exposições. Se é uma pessoa cega, que não tem objetos táteis para experimentar e construir a sua própria experiência estética, não há experiência estética nenhuma. Se é uma pessoa surda, e aí eu estou falando muito grosso modo, porque cada uma dessas categorias, desses marcadores sociais, tem as suas variações e não são contemplados necessariamente por esses adjetivos que eu tô pontuando. Mas de grosso modo, eu acho que se não for uma pessoa surda que tenha Libras ou que tenha ali algum tipo de conexão com da informação com o implante coclear, né? Já existe essa tecnologia, a pessoa perde informação. Uma pessoa neurodiversa, por exemplo, que não tem ali uma sensibilidade ampliada em nível de atitude dos educadores ou das pessoas que fazem o guiamento para conduzir a experiência, eu acho também que é bastante inapropriado. Ainda esse ano nós estivemos em São Paulo e fomos no Museu Fernanda. Catavento e no Museu da Imaginação, que foi muito legal. Ele se sentiu parte de lá, a gente contou com uma mediação e foi muito legal que foi uma mediação que estava ali presente, mas que não fazia nenhuma distinção da deficiência do meu filho, que é uma coisa que é fundamental, né? As pessoas que têm deficiência, elas só têm uma deficiência com suas características, né? Então, foi muito interessante ver que o Matheus era como qualquer outra criança que estava ali para aprender. Ele só não tinha ainda o background para poder entender como as outras crianças também. Então, nesses museus ele tinha uma mediação para poder entender o que estava acontecendo ali, os fenômenos da natureza, os fenômenos biológicos, tudo que estava ali acontecendo, mas como uma criança qualquer, como é realmente o Matheus. Então, por exemplo, no Museu da Imaginação, onde o Matheus ficou muito engajado, aliás, não só o Matheus, como o Benício também, agora eu me lembrei que ele também foi com a gente, então, você na entrada do museu, na primeira sala do museu, você tinha como se fosse um parque, né, com placas de espuma, oficinas de placas de espuma, que as crianças pulavam ali, subiam, desciam, tinha um escorrega, então as crianças desmistificavam aquela ótica, se elas vêm, né, se elas têm aquela ótica de que o museu é um lugar chato, elas nesse primeiro espaço elas já quebravam muito essa concepção e depois eles iam para os outros lugares onde você tinha a ciência dada ali, né, de forma super despretensiosa e de uma maneira lúdica. Então tinha uma parede de escalada que as crianças subiam e eles falavam sobre tamanhos, né, de montanhas e você tinha aquela coisa de você falar do Everest e aí você ia subindo e você ia galgando conhecimento até você chegar no cume onde tinha algo que você lia ali, enfim, a criança ficava engajada. Tinha uma outra parte da exposição que você colocava uma bola e a bola se deslocava por dentre os canos, mostrando determinados fenômenos ali. Então foi algo que foi muito legal, que as crianças se entreteram de uma forma lúdica, sem ter aquele compromisso em ensinar ciência, mas de uma forma lúdica, que eles conseguiram pegar vários conhecimentos científicos ali importantes. O que eu percebi que foi interessante em São Paulo foi um olhar de oferta. Então, assim que nós chegamos, eles perguntaram assim, olha, você quer que a gente explique alguma coisa e tudo? Então, acho que foi uma coisa de disponibilidade, né? De estar disponível para poder fazer uma mediação qualquer que fosse, né? Uhum. Só que eu não percebo que existem, eu ainda não percebo que existem protocolos, assim, ou atividades que contemplem, né? Que, olha, se eu não explicar de uma forma, eu vou explicar de outra, até que isso possa estar claro para todo mundo, né? Aquela coisa de você universalizar a aprendizagem.
eu estava como professora de um curso Jéssica. de aperfeiçoamento, e nesse curso de aperfeiçoamento, que era um curso à distância, em São Paulo, eu tive uma aluna, uma orientanda, que é a Aline Molenzani, que ela quis trabalhar fazer um levantamento sobre quais museus de ciências eram acessíveis no estado de São Paulo. E a partir da Aline, logo veio em seguida o Gustavo Inácio, que era meu aluno de especialização e também trabalhava comigo na Caravana da Ciência. E ele também quis desenvolver um trabalho sobre acessibilidade na Caravana da Ciência. Então, essas questões, né, tanto o trabalho da Aline quanto o trabalho do Gustavo, elas surgiram temporariamente muito próximas e nos mostrando cada vez mais que a gente precisava conversar sobre esses assuntos, né, e incentivar que os museus fossem cada vez mais acessíveis. Então, a gente começou o grupo como um trio, eu, Aline e Gustavo, em 2016, final de 2015, início de 2016, a gente começou o trabalho nesse trio e a gente chamou de Grupo Museus e Centros de Ciências Acessíveis, justamente com esse objetivo, de discutir acessibilidade, tanto academicamente quanto na prática, e fomentar que os espaços fossem mais acessíveis, inclusivos e diversos. Com o tempo, o grupo foi ganhando corpo, mais alunos, mais pessoas interessadas, pesquisadores, colaboradores, amigos, foram se interessando pela causa e se juntaram ao grupo. Hoje, então, a gente tem quase 6 anos, vai fazer quase 7 anos de grupo. A gente tem algumas publicações na área, várias pesquisas de pós-graduação, de nível de especialização, aperfeiçoamento, mestrado. Em breve teremos doutorado. E é sempre isso, entender como as pessoas com deficiência participam ou não, né? E por quê do universo dos espaços científico-culturais, e também, por outro lado, quais são as condições das instituições, quais as condições que as instituições têm oferecido ou não para que essas pessoas se engajem nesse contexto social. Principalmente por meio de uma pesquisa que a gente realizou em 2017, que foi a pesquisa de diagnóstico de acessibilidade dos museus e centros de ciências do Brasil e América Latina, foi resultado de uma pergunta que a gente fez no questionário sobre quais espaços o respondente da pesquisa, que no caso era um representante do museu, poderia ser um diretor, um museólogo, um chefe educativo. Então, qual espaço essa pessoa considerava que não era acessível no museu? Então, a grande maioria das respostas, das 110 respostas que a gente teve de mais de uma dezena de países, a grande maioria dessas respostas disseram que os espaços não acessíveis eram justamente os bastidores, os escritórios, os acervos, aqueles espaços que não são frequentados, né, tradicionalmente pelos públicos. Então, a gente vê que tem aí uma barreira muito forte para as pessoas com deficiência serem funcionários, colaboradores, trabalhadores desses locais, né? Então, muito mais do que visitante, a gente sempre prega e a gente deseja e a gente trabalha para isso, que as pessoas com deficiência também sejam funcionários, sejam chefias, sejam colaboradores, consultores, que eles estejam ali também produzindo conhecimento e compartilhando com o público por meio das exposições, atividades, todas as ações que os museus proporcionam para os seus visitantes. Então, a gente não quer só que os visitantes, as pessoas com deficiência sejam visitantes, mas que eles tenham um papel ativo na produção daquele conteúdo que é exposto ou oferecido para o público. Eu estou aqui no Museu da Manhã desde o dia 4 de abril, então atualmente eu tenho quase 7 meses de museu. Eduarda. Eu vi essa vaga, recebi através de um link e estava escrito que era vaga de educador com deficiência visual. Então, quando eu olhei, eu falei, caramba, vaga para educador, caramba, que raro. Educador com deficiência, mais raro. Educador com deficiência visual, raro do raro do raro. Então, eu fiquei assim, meu Deus, isso é verdade, tá acontecendo. Aí eu pensei, vou
vou lá para me inscrever, vou ver no que vai dar, mas a probabilidade dessa chamada, né, não é muito das altas. E aí eu me inscrevi, eu tive muita ajuda também, ajuda das pessoas. Minha mãe me ensinou a fazer o meu currículo. Tive muita ajuda de muitas pessoas amigas, me ajudaram a enviar, a colocar no site o meu currículo. Aí eu fui chamada para a primeira entrevista com o RH. Aí eu passei nessa primeira entrevista. Aí fiz a segunda entrevista já com a minha coordenadora na época. Aí eu passei nessa segunda fase e depois foram os trâmites para que eu entrasse, assim, toda a parte burocrática, né, dos exames e tal. E dia 4 de abril eu cheguei aqui. O que eu tenho feito aqui, assim, são as visitas mediadas com o pessoal que agenda, então escolas, a gente recebe muitas escolas, instituições, ONGs. A gente atua com diversos públicos, principalmente criança e adolescente. E projetos, eu participo do Entre Museus Acessíveis também, que é um projeto que visa alcançar público cego com baixa visão e surdo. É claro que se tiver outras deficiências, é claro que a gente atende também, com certeza. E eu estou gostando muito, tanto de participar do Entre Museus Acessíveis, quanto do projeto Meninas de 10 anos, que não necessariamente vai falar só sobre deficiência, vai falar mais com meninas sobre mudanças climáticas. E é aquilo, né? A ideia de não ser só separado para a questão da deficiência, mas é também você fazer junto. Então, nosso projeto que conversa com meninas de 10 a 16 anos, a gente conversa sobre mudanças climáticas, incentivo para que elas se engajem no mundo da ciência e se tornem grandes cientistas e pensadoras. E aí, para falar de mudança climática, para falar de ciência e de política, a gente também precisa falar de acessibilidade. Então a gente pede para elas fazerem sua autodescrição, para que elas façam a descrição das tarefas da semana. Então é isso, tá falando de acessibilidade em vários outros espaços. Eu estou no Museu Nacional, que é o Museu da Quinta, então ele ficou conhecido em 2018 por ter pegado fogo. Pedro. Né? No dia 2 de setembro de 2018, o museu pegou fogo. Como eu chego nesse momento de reconstrução do palácio, que é onde ficam as exposições centrais, né? As exposições de longo prazo, exposições de pequeno prazo, eu ainda não tive acesso, né? Porque eu estou há 2 meses no museu e também o acesso está hiper restrito. Quase ninguém frequenta o museu, o palácio. Mas a gente está ocupando os outros espaços. Então, quando eu chego, enquanto um homem cego, né, eu chego a um espaço novo, é claro que há muitas barreiras, muitas barreiras. Há uma história anterior à minha chegada, em se tratando de acessibilidade, então o Museu Nacional teve alguns servidores, principalmente uma pessoa que esteve à frente do setor de assistência ao ensino, a SAI, a servidora chamada Guilhermina. Ela foi uma das precursoras ali no museu a falar sobre acessibilidade, a brigar pelo princípio dentro da instituição. Depois disso, uma iniciativa foi a criação de um GT de acessibilidade que, em função da pandemia, foi desfragmentado, foi desarticulado, por conta de que a pandemia, né, foi logo depois do incêndio, então acaba que as pessoas elas foram muito impactadas emocionalmente pelo incêndio e pela pandemia, principalmente servidores do museu. E aí agora, com a minha chegada, a gente tem retomado essas discussões, principalmente por conta da minha existência no campus, né? Isso é um ponto que capitania um movimento interessante. Mas não são animadoras os cenários, não são animadores os cenários do Museu Nacional, comunidade, tanto em nível de recursos financeiros. Por outro lado, a gente tem batido muito na tecla de que a acessibilidade emocional, atitudinal, em diversos outros contextos, ela não exige esse tipo de investimento, né, financeiro. Existe um investimento mais intelectual, afetivo, e a gente tem trabalhado muito nesse ponto. Sem dúvida, a pandemia trouxe muitos desafios e um deles foi a questão da acessibilidade e o direito de acesso, né? Jéssica. Então, a gente viu os museus, eles
se transformaram em diversas formas para continuar tendo contato e recebendo seus públicos. Então, algumas das ações que foram desenvolvidas durante a pandemia foi justamente a oferta de atividades online. E aí a gente viu, então, o grande desafio, a grande barreira colocada para o acesso das pessoas com deficiência nesse universo online. Então, o que a gente viu foram ações incríveis, ações com números de público enorme no universo online, seja por lives, sejam por exposições virtuais, sejam por workshops, oficinas, vídeos nas redes sociais, mas a gente viu pouquíssimo a manifestação desses eventos, dessas ações, de forma acessível. Então, eram pouquíssimos os eventos que contavam com intérprete de Libras, eram pouquíssimos eventos que forneciam audiodescrição, ou que eram realizados em uma plataforma acessível. As exposições virtuais em si, elas ainda enfrentam inúmeras barreiras. Então, se uma pessoa utiliza, por exemplo, leitores de tela, muitas vezes não consegue acessar grande parte das exposições. Então, o que eu acredito que a pandemia fez, né, além de todo o dano que ela trouxe à sociedade, ela escancarou para a gente o quanto que os museus e as plataformas digitais, que é esse novo universo dos museus, eles ainda são inacessíveis a pessoas que necessitam de tecnologia assistiva. E dentre essas pessoas estão principalmente as pessoas com deficiência. Então, eu acredito que esse é um desafio que os museus têm e enfrentarão aí pelos próximos anos, principalmente porque o universo online é muito dinâmico, né? Não que o museu presencial não seja, mas o universo online ele é muito dinâmico. Então, a cada nova plataforma, a cada novo recurso que é apresentado, que é utilizado, a gente precisa pensar, ok, como a gente vai fazer essa nova tecnologia acessível, né? Quais recursos a gente vai utilizar? E isso a gente também vê que os museus também estão pouco preparados no sentido de não ter profissionais que saibam lidar com essas tecnologias, mais acessibilidade. Então, para mim, esse foi o grande desafio que a pandemia trouxe. As visitas que me marcam muito são aquelas que as crianças gostam de andar de mãos dadas comigo, de perguntar para mim como que eu faço para mexer no celular, por exemplo. As visitas que eu faço com o público do Entre Museus Acessíveis. Então, uma das experiências muito interessantes, muito legais, foi quando a gente passou pelo Cosmos. E a minha preocupação, como lá é um lugar muito visocêntrico, como que a gente ia passar toda essa emoção que geralmente as pessoas sentem quando vão no Cosmos, que chegam, que saem de lá meio... Nossa, que incrível, que legal, nossa, eu quero ir de novo. E a minha dúvida era, beleza, e como eu vou fazer isso? Trazer isso para as pessoas cegas e com baixa visão. E aí, uma das nossas visitas, cada educador senta perto de 2 ou 3 pessoas com deficiência e faz a descrição, né? E eu fiquei muito encantada de ver as pessoas, uma ou outra, sair de lá emocionadas também. Então eu pensei que bom, então deu certo. Museus, para mim, são história. Museus, para mim, conservam a humanidade, o que a humanidade construiu em termos de saberes, né? Se a gente tem um museu ao nosso dispor para todos, em diversos níveis, né? Seja crianças, idosos, diversos grupos, eu acho que a gente tem que fortalecer, se conectar, se organizar, né? Coletivamente entender quais são os nossos problemas, as nossas fragilidades e tentar traçar soluções em nível de planejamento estratégico para resolver. Eu acredito que a acessibilidade seja um princípio e assim como a inclusão, os direitos humanos, a ética, muito mais do que um conceito restrito, fechado. Eu acho que a acessibilidade é um princípio. Então, para onde eu for enquanto profissional, independente da minha condição de pessoa com deficiência, é um princípio que está na minha formação. Então, eu acredito que tornar um museu acessível
é um princípio que me regiria, mesmo que não fosse um museu, mas que fosse uma escola também. Então, eu acho que a acessibilidade ela tem a pretensão, né, muito audaciosa de compreender todas as pessoas nas suas diversas manifestações sociais, certo? No sentido de que orientação sexual a pessoa desempenha no mundo, da forma como ela performa no mundo, seja uma pessoa com deficiência, as diversas negritudes, enfim, eu acho que a gente tem que se preocupar. E isso tudo é questão de acessibilidade, né? A ideia dessa pessoa estar no museu não é só para ela aprender um conteúdo, é para ela ter uma experiência diferente, é para ela ser diferente mesmo, e para ela sair diferente, né? Para que esse museu cause um impacto. A acessibilidade ela tem que ser Fernanda. para todo mundo. Então, as pessoas têm que se sentir à vontade dentro dos museus, querendo participar daquilo, querendo ser parte mesmo da produção do conhecimento, a pessoa tem que se sentir instigada a querer explorar aquilo, né? E aí, quando a gente fala de acessibilidade para pessoas para crianças, por exemplo, com deficiência cognitiva, a gente quer que as crianças elas não sejam diferentes, né? A gente quer que, na minha opinião, né? Eu quero que meu filho ele seja parte daquilo, né? Que ele esteja junto com todas as crianças, participando de uma mediação, não que tenha uma atividade somente voltada para o meu filho, porque como o meu filho, outras crianças também ainda não têm muitas vezes o conhecimento para poder entender determinadas coisas dentro do museu. Então, acho que a acessibilidade ela tem que existir, mas ela tem que ser parte de tudo, ela tem que ser universal para todo mundo. Para que a gente tenha, né, museus cada vez mais acessíveis, Jéssica. a gente espera que esses museus reconheçam a importante participação de ter pessoas com deficiência na sua equipe. E para isso a gente precisa reorganizar os nossos espaços internos, institucionais, organizacionais. Então, eu acredito que, juntamente com o Universo Online, esse é um novo desafio, mas é urgente. A gente precisa ter representatividade das pessoas também nas posições de chefia, nas tomadas de decisão e na parte profissional, nos bastidores dos museus. É isso. Em fundo verde escuro, com ilustrações em vetor da cor verde claro, em formatos de planetas, átomos e moléculas se movendo nas laterais. Os créditos subindo na cor branca. Direção e roteiro, Marcos Andrade. Produção, Júlia Maier, Marcos Andrade. Identidade visual e edição, Leonardo Conter. Entrevistados, Eduardo Emerick, Fernanda Fonseca, Jéssica Norberto Rocha, Pedro Rafael Oliveira. Câmera, Marcos Andrade. Intérprete de Libras, Pablo Amorim. Audiodescrição, Júlia Maia. Agradecimentos, Eduardo Emerick, Fernanda Fonseca, Jéssica Norberto Rocha, Pedro Rafael Oliveira, Grupo Museus e Centros de Ciência Acessíveis, Andréa Costa, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Esse projeto foi contemplado e patrocinado pelo edital #Cultura Presente nas Redes 2 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Cultura Presente, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro.